E aí, pessoal do sexto ano, beleza? Tranquilo? Vamos aí para nossa aula 15 e 16. Eu sei que vocês estão aí numa semana de prova, é prova à tarde, é aula de manhã, então, mas eu preciso dar continuidade, né? Eu não posso deixar vocês duas aulas aí parados, né? Então, eu preciso dar continuidade. Mas o que que eu fiz? Eu ainda estou no capítulo 7, tá? Mas eu dividi o capítulo 7, né? A aula passada, aula 13 e 14, eu falei das origens lendárias de Roma, falei dos povos que influenciaram Roma e falei um pouquinho da monarquia romana. Falei um pouquinho, não. Falei um pouquinho porque a gente sabe um pouquinho da monarquia romana. Aí esse capítulo ainda tem a república, né? Então eu vou dividir a república para facilitar para vocês aí, né? Então essa aulinha, vocês prestem atenção, faça aquele resuminho básico, estão liberados, tranquilo? Então, a aula passada eu disse da república, não falei não, falei da monarquia, da monarquia romana, né? Onde o rei mandava e tal, onde você tem poucas fontes históricas, você tem conhecimento de 7 reis apenas, né? E como teve o fim dessa monarquia? O Senado, lembra do Senado? Uma principal herança romana para nós. O Senado, né? Tira o rei do poder. Vamos relembrar isso aí? Vamos relembrar. Então você tem a queda da monarquia. O que acontece? Você tinha o rei governava tudo. O rei era a última palavra, era tudo do rei. Né? E o rei governava junto com o Senado, o Senex, com aqueles patrícios. Lembram da sociedade patrícia? Né? Sociedade patrícia. Sociedade romana, gente, desculpa, eu estou completamente... A sociedade romana, né? Patrícios, clientes, plebeus e escravos. Escravos, pessoas que não têm liberdade. Clientes, plebeus e patrícios, pessoas com liberdades. Plebeus, trabalhadores, artesãos, comerciantes, livres. Né? Clientes, trabalhadores, comerciantes, artesãos, livres que dependem do emprego do patrício. Patrício, aquele cara dono de terra. Então, o patrício participava do Senado. E o que acontece? Os últimos reis de Roma, o último eu coloquei, Tarquínio Soberbo, né? Eles estavam fazendo ações e tal que o Senado não concordava. E o que o Senado resolve fazer? Tirar o rei do poder. Se você tira o rei do poder, você deve colocar outra coisa no lugar. Não é? E quem passa a governar? Por meio de revoltas patrícias, os patrícios se organizam, tiram o rei e colocam o Senado. Você inaugura uma república. O Senado fala, o Estado é uma propriedade do povo. Né? Olha que coisa, o Estado agora é o público, o bem público. Né? O Estado é do povo. Antes o quê? O Estado era do rei. O Estado, a sociedade, a terra, era tudo do rei. Agora você tem a res pública. Res, em latim, coisa pública, bem comum público. Né? Por exemplo, se você paga o seu imposto, esse imposto vai para a república e o dinheiro desse imposto é revertido ao povo. Você tem um dinheiro público. Você tem o seu dinheiro privado e tal, mas você tem o público e você não pode misturar as coisas. Isso que é a república, né? Para não complicar aí para vocês. Então, por exemplo, você paga o imposto. Esse imposto tem que voltar como educação, como segurança, como estrada, não é assim? Né? Então, por exemplo, se você pegar o dinheiro do imposto e colocar no seu bolso e pegar para você o dinheiro, você está fazendo o quê? Corrupção, é um bem público, aquele dinheiro é bem público, né? Graças a Deus, né? No Brasil não existe isso, né? Ninguém tira dinheiro da República e, enfim, né? Graças a Deus, que bom, né? Então, o que é a República? É esse governo inaugurado pelo Senado, né? Diferente da monarquia, onde o Estado é o rei. Então agora você tem essa república governada pelos patrícios, pelo Senado, tá certo? E você inaugura a República Romana. Para facilitar para vocês, quando a gente falar de República Romana, você tem que pensar em duas coisas. Expansão territorial. Expansão territorial. Os romanos é uma sociedade militar. Os romanos vão querer terras. Os romanos vão guerrear. E as expansões territoriais romanas começam na República. E outro ponto importante da República são os conflitos sociais, as brigas entre patrícios e plebeus. Gente, na história, quando você vê treta na história, é por causa de política. A política faz parte do nosso dia a dia, do nosso dia. Tudo é política. Não vem querer. Você pode não gostar de política, mas tudo é. Então, por exemplo, não tinha o rei e o Senado? Tiraram o rei e colocaram o Senado. Vai ficar gente de fora ainda. Então, na República Romana, você vai ter muitos conflitos entre os plebeus que não têm participação política
e os patrícios, que controlam a política. Quando você quer melhorar a sua vida, você quer uma lei que te favoreça, você quer representação, você tem que pedir, você tem que participar da política. Se ninguém te representa politicamente, sua vida não muda, nunca, não vai mudar nunca. Então, nessa fase da República Romana, além das expansões territoriais, você tem os conflitos sociais, conflitos esses entre patrícios e plebeus. Né? Plebeus, então, vai ser a maior camada da população que não tem participação política nenhuma. E o patrício, né, vai ser os donos de terra, os senadores, que controlam a política através do Senado. Então, esses dois pontos são importantes para você lembrar a República Romana. E é esses pontos que a gente vai trabalhar hoje, tá? A gente vai falar o essencial para você saber sobre a República Romana. Tranquilo? Então, você vai ter aí, ó, essa organização política. Antes de começar a expansão, vamos falar da organização política. Então, ó, as funções políticas até agora são desempenhadas por quem? Pelos patrícios. Né? Então, eles criam o consulado. O que é o consulado? Cônsules. Eles são eleitos de um em um ano, e esses cônsules ali que conversa, dialoga com o Senado. Por que eles criam dois? Para não ter a concentração de poder. Quando você tem a concentração de poder em uma pessoa, poder em um é uma monarquia, o poder em um. Então, por que ele cria dois cônsules? Para você distribuir o poder. Você vai ter o Senado. O senador é um cargo vitalício, ou seja, a vida inteira, né? Eles vão discutir as questões políticas, as leis e as questões militares, né? As guerras e tudo serão discutidas pelo Senado. Praticamente quem manda é o Senado e os senadores, que têm a duração para a vida inteira, né? Você vai ter as assembleias, são consultivas, são como conselhos e ela escolhe os patrícios, e você vai ter as magistraturas, que são funções específicas. É como se hoje, por exemplo, você tem o prefeito, né? E você tem os secretários. Você tem os secretários da educação, o secretário da cultura, o secretário do comércio, por exemplo. Então, essas magistraturas são funções específicas. Então, são patrícios que tinham funções específicas dentro da República Romana. Por exemplo, um cuidava da justiça, né? Um magistrado cuidava da justiça, o outro cuidava dos impostos, o outro cuidava da população, o outro cuidava da infraestrutura, né? Eles vão ter nome lá, pretores, questores, censores. Depois você vê na sua apostila a tabelinha com os nomes de todos, né? Mas aqui, o que eu quero que você saiba, você tem também os magistrados, então você divide ali, né? Cuida disso para mim, né? E eles devem responsabilidade a quem? Ao Senado, tá? E quando você tem problemas gravíssimos na sociedade, entram os ditadores. O ditador é uma época que você tem uma crise geral, você coloca um cara durante 6 meses para tentar resolver a crise. Então ele governa 6 meses, ele mesmo. Aí é a concentração de poder. Mas só quando tem um problema gravíssimo, tá? E não é para sempre. São 6 meses. Beleza? Então você tem essa estrutura política. Você tem essa organização política, o que Roma faz? Roma começa a se expandir. Roma precisa de terras para a agricultura. Então você começa aí o expansionismo romano, expansão, o aumento do território romano. Você vai ter 2 fases, né? Olha ali, olha esse mapinha, é a Península Itálica, olha lá. Vermelhinhos são os territórios originais de Roma. Depois eles começam a se expandir pela Península Itálica em busca de terras agricultáveis, né? Em busca de terras agricultáveis. A primeira fase da expansão romana é a conquista da Península Itálica. Depois eles começam a se expandir para ter o quê? O controle do comércio. Lembra que o Mar Mediterrâneo, eu falei, nessas épocas, do ponto de vista do europeu, o Mar Mediterrâneo era o centro do comércio, era ali onde fervia, né? A cultura, você tinha vários povos fazendo comércio. Então eles vão se expandindo, né, para conseguir essas atividades comerciais, né? Só que nessa expansão, óbvio, você terá inimigos. O principal inimigo de Roma era a cidade de Cartago, né? Cartago. Eu falei, eu acho que teve uma aula, uma das primeiras videoaulas, eu falei de Cartago, né? Era de origem fenícia. Cartago, os cartagineses, dominavam todo o norte da África, né? E aí Roma se expandindo, querendo a conquista desse mar Mediterrâneo,
entra em conflito com os cartagineses. Você vai ter o que a gente chama aí de guerras púnicas. Punis, porque os romanos chamavam eles de punis, né? Guerras púnicas. Guerras púnicas são guerras entre Roma e Cartago. Quem vence essas batalhas? Então você vai ter batalhas em terra, batalhas em mar, né? Uma série de guerras púnicas. Quem vence? Vitória romana. Os romanos vencem as guerras púnicas e eles começam a ter o controle do mar Mediterrâneo. Eles chamavam o mar Mediterrâneo, né, de Mare Nostrum. Mare Nostrum, lembrando a língua oficial de Roma, né, é o quê? Latim, né? Então Mare Nostrum é o Mare Nostrum em latim. Né? Eles tomaram... O que é o Mare Nostrum? Né? Uma consequência da expansão romana é o quê? O controle do mar Mediterrâneo pelos romanos. Olha ali, nesse mapa, o começo da expansão romana após as guerras púnicas. Ó. Então você tem a Península Itálica ali em laranjinha, o território da República Romana. Depois eles tomam Cartago, lá norte da África, ó lá, e sul da Europa, lá, ó, todas as... Depois eles vão se expandir mais, eles não param, hein? Vai para o Império e tudo. Eles vão tomar o controle, todas as terras em volta do mar Mediterrâneo, localizou o mar Mediterrâneo aí? Todas as terras em volta do mar Mediterrâneo vai ser de controle romano. Olha a expansão, o militarismo, controle comercial, né? O Mare Nostrum, o mar Mediterrâneo, nas mãos, no caso aqui do nosso período, da República Romana, né? Se você se expande... aí você vai ter... Eu vou colocar um quadro aqui, né? Uma das importantes batalhas contra os cartagineses, né? Que o rei de Cartago tenta chegar até a Península Itálica com elefantes para pegar Roma de surpresa, né? Uma das principais batalhas, né? Quem vence? Os romanos vencem, né? Então você tem importantes generais, tanto os generais africanos como os generais romanos. Eu poderia falar aqui, ter uma aulinha só para falar de guerras púnicas, né? Mas não dá tempo. Então, mas você guarda aí, guerra púnica, Roma versus Cartago. E aí, essas guerras geram consequências. Tudo na sua vida, tudo que você faz, gera consequências. A história, presta atenção, não é para decorar, é para entender. Presta atenção, se você tem a expansão territorial, você tem guerra para conquistar território, para conquistar terras, o que você vai ter? O que Roma vai ganhar? Terra. Terra. Você não tem guerra? Né? O que Roma vai ganhar? Terra. Você vai ter, uma das principais consequências da expansão é a formação de latifúndios. O que é latifúndios? Grandes territórios de terra, grandes territórios, grandes fazendas, latifúndios, grandes fazendas. Não é fazendinha assim, não é a fazendinha é um sitinho que o cara tem para plantar a horta, não. Não, aquele que você perde de vista. É óbvio, gente, se você guerreia, a terra que você dominou vai para os donos da guerra. Os patrícios vão se enriquecer, né? Vão ter a formação desses latifúndios. Se você faz guerra, você domina o exército do outro, né? Da onde vêm os escravos dessa época que eu falei? Lembra? Sociedade grega, sociedade romana, sociedade escravista. De onde vêm os escravos? De guerra. O que vai acontecer se você não guerreia? O que vai acontecer com o número de escravos? Outra consequência da expansão romana. A formação de latifúndios e o número de escravos aumenta. Então esses escravos vão trabalhar nas grandes fazendas. Quem trabalhava na grande fazenda, né, o plebeu que trabalhava na grande fazenda, por exemplo, ele ganhava um troquinho lá. Agora o patrício coloca o escravo. O escravo não tem salário. O escravo é uma propriedade privada do cara. Se você coloca o escravo para trabalhar nas grandes fazendas, eu vou precisar pagar o plebeu? Não. O que o plebeu vai fazer? Ir embora. Ele vai ter que sair da fazenda, ele vai ter que arrumar emprego em outro lugar. Esse cara vai para a cidade. Você vai ter um êxodo rural. A saída dos plebeus do campo vai para a cidade. Então você tem um monte de escravo indo trabalhar na fazenda e um monte de plebeus saindo da fazenda. Esses caras vão para onde? Para as cidades. Esses caras vão inflar a cidade, vão aumentar a cidade. Você vai ter uma crise institucional das instituições, você vai ter tanto, gente, desculpa aqui, eu mando mensagem. Você vai ter um tanto de plebeu, né, que você vai ter conflito. Esses plebeus vão tudo para a cidade, procurar trabalho, vão ter uma vida ruim, vão querer direitos. E onde você consegue direitos? Através da política. Você vai ter o quê?
conflitos sociais. Sim, conflitos sociais. Entre esses plebeus que queriam participação política e vão para a cidade e os patrícios que comandam tudo. Tá vendo? Uma coisa liga a outra. Expansão territorial, você tem domínio de terras, você tem a formação de latifúndios, você tem o aumento do número de escravos, você tem o desemprego de plebeus, e com desemprego de plebeus, gente vivendo mal, você tem conflitos, revoltas. Tem revoltas porque esses caras querem o quê? Participação política. Olha só, tá vendo? Uma coisa liga a outra. E óbvio, né? Se você tem esse monte de guerra e Roma sai vitorioso nesse monte de guerra, o que vai acontecer? A figura do exército e dos líderes do exército vai ficar muito popular, né? Aí eu só quero que você guarde aí, lá no final você vai entender por quê. Você vai ter a figura dos generais, generais que comandam os exércitos romanos vão ficar muito famosos, tá? Mas então, beleza, vamos voltar aqui. Então você tem esse bando de plebeu trabalhando na cidade ou sem trabalho na cidade, querendo participação política, aí você vai entrar em treta, né? Esses plebeus vão lutar pelos seus direitos. Por causa desses plebeus na cidade, essa marginalização, essa vida ruim na cidade, o desemprego ou o cara que trabalha não tem representação política, esses caras vão fazer o quê? Revoltas. Né? Revoltas. Esses caras eles sabem que são importantes para a sociedade, porque são eles que lutam na guerra, são eles que fazem o trabalho braçal, né? Eles vão se revoltar para ter participação política. A principal revolta na República Romana aí é chamada de Revolta do Monte Sagrado. Sabe o que eles fazem? Então, se vocês não vão aceitar as nossas reivindicações, a gente vai parar de trabalhar. Pronto. Todos os plebeus param de trabalhar. Acaba o trabalho braçal, não tem quem trabalha no porto, não tem quem trabalha no mercado, não tem quem trabalha na infraestrutura, os caras param de trabalhar. Aí os patrícios, né, vê a importância do plebeu. Gente, se você tirar a base da sua sociedade que trabalha e não trabalhar, você gera um problema gravíssimo, né? Se eu preciso de gente trabalhando na minha loja e ninguém vai trabalhar, só tem eu para trabalhar, né? E aí? Então, os patrícios vê a importância desses plebeus e eles vão atendendo as reivindicações desses patrícios, desses plebeus, né? Então, por causa dessa revolta do Monte Sagrado, é criado o cargo político, olha lá, de tribunato da plebe. Tribunato da plebe. Você vai ter um cara, um tribuno, que vai representar quem? Os plebeus. Tá vendo as conquistas? Então, a partir de muitas lutas, de muitas revoltas, esses plebeus vão conquistando espaço na política que antes era só dos patrícios. A primeira e principal conquista é o tribunato da plebe. Agora os plebeus vão poder escolher um representante que os representam lá junto aos senadores, né? E quando você tem esses tribunatos, você vai tendo uma série de leis que são aprovadas, né? Olha só. Lei das 12 tábuas, por exemplo. Os plebeus, através dos tribunos da plebe, conseguem a lei das 12 tábuas. O que é isso? As leis passam a ser escritas. As leis antes eram orais, agora são escritas, todo mundo pega e lê. Então as 12 são em tábuas lá, há uma tábua sobre as leis da propriedade, sobre as leis né? As leis estão escritas, ó, lei da canuleia. Antes não podia casar um plebeu e um patrício, né? Uma patrícia, não podia. Agora pode, casamento de diferentes grupos sociais. Lei Ogúnia, ó, o plebeu tem acesso à magistratura. Antes era só patrício, lembra que eu falei? Só patrício participava da política. Depois de muita revolta, os plebeus, ó lá, estão conquistando espaços, ó. Você tem o plebeu pode participar da magistratura. Você tem a lei Licínia, acabou a escravidão por dívida. Gente, quem que virava escravo por dívida? Gente pobre. Gente que deve, gente pobre, plebeu. Você é patrício virava escravo? Jamais, né? Então, olha, depois de lutas, eles conseguem a lei Licínia, o fim da escravidão por dívida. O plebiscito, ó, um nome que a gente usa muito hoje, né? Plebiscito vem de plebe, ó, leis votadas pela Assembleia, válida para todos. Os patrícios podem votar em leis que serão utilizadas para toda Roma. Olha o tanto de conquista. Agora, você tem essas conquistas. Se elas vão ser praticadas, é outra história, né? Então, se os plebeus conseguem isso,
mas eles não vão, né, respeitar muito, né? Então essas crises sociais continuam, né? Olha, a gente estuda aí dois importantes tribunos da plebe, os irmãos Graco, quer ver? O Tibério e Caio Graco. Olha o que eles tentam, ó, as medidas, por exemplo, do Tibério Graco, tribuno da plebe. Olha lá, o Tibério quer a reforma agrária. Sabe o que é reforma agrária? Você pegar um grande território de terra, dividir e dar um pouquinho de terra para cada um do povo. Você acha que vai agradar a gente? Quem é o dono da terra? Do latifúndio? Patrício. Você acha que o Patrício vai querer dividir a terra dele com o povo? Né? Então, o que o Tibério queria? Distribuir a terra para povoar, para você ter gente romana nas fronteiras. Você acha que os patrícios vão aceitar a reforma agrária? Não, né? Olha lá, o que eles fazem com o Tibério? Mata. Assassina o Tibério Graco. Aqui resolve na faca, na faca. Ó, ó o outro irmão dele, ó, o Caio, queria a lei frumentária, você regulamentar o preço do trigo. Então você controla o preço do trigo, coloca o preço do trigo um preço único, o pão fica barato, o povo compra o pão. Mas se eu deixar meu pão barato, o trigo barato, quem faz o trigo? Quem planta o trigo? O Patrício na fazenda dele. Se eu deixar o trigo barato, eu vou fazer o quê? Perder lucro. O Patrício vai aceitar? Não. O Caio é perseguido, né? Então, por causa dessas injustiças, vamos dizer assim, ou os plebeus não conseguem essas reivindicações, né? essas melhorias, o conflito em Roma vai continuar. Então você vai ter uma crise social gigante, a gente brigando com gente, a gente querendo gente, a revolta, a confusão. Quando você tem muita confusão, o que acontece? Entra aquela ditadura, lembra? Então você vai colocar ditadores para tentar resolver o problema. Então você vai ter uma série de ditadores, né? Dois importantes, né? Então, ó, dois importantes. O Mário era um ditador que apoiava mais a plebe, né? Ele, por exemplo, dá terra, dá aposentadoria para os soldados. Ele apoia muito a plebe, tira ele, coloca o Sila, esse apoia mais o Senado, ele vai fazer leis que melhoram os senados, que diminuem o poder dos tribunos. A plebe não vai gostar, isso vai gerar mais guerras, vai gerar mais conflito. E aí, a gente conseguiu isso, é direito nosso. Vira aquela confusão. Os generais, lembra os generais? Aquelas figuras que começam a ficar importantes por causa das guerras, começa a questionar. Fala, e aí? Esse tanto de problema aí, se vocês não conseguem resolver? Roma está vivendo em conflito social. Aí, no meio de tudo isso, sabe o que acontece? Leia aí, negrito. Ó. No meio de tudo isso, acontece uma revolta de escravos. Gente, a base da sociedade romana é escrava, né, que pega no trabalho, os escravos resolvem se revoltar. Então você tem conflito entre o plebeu e o patrício, e aí tem o escravo agora. Nossa, vira uma confusão. Um escravo chamado Espartaco, o Espartaco, né? Alguns dos escravos iam para as escolas de gladiadores. Nessas escolas de gladiadores, eles usavam técnicas, aprendiam técnicas, né? Para esses gladiadores lutarem, para os patrícios verem, como se fosse festa. Ah, hoje eu vou ver lá o gladiador lutar, né? Então você tinha essas escolas de gladiadores. E numa dessas, esse Espartaco resolve se revoltar para parar de ser escravo. E ele convence um, convence outro, convence outro, convence outro. Ele cria um exército. Ele cria um exército de escravos e vai marchar para Roma para destruir a República Romana. Gente, a República está bem aqui até agora? Conflito social, revolta de escravos, general querendo mandar, tá bem a República Romana? Não tá. Você tem uma crise no Senado, né? Uma crise no Senado. E esses exércitos dos espartacos conseguem dominar uma cidade, domina outra, domina um território, domina outro. E o Senado não dá conta. O Senado, cadê aquele Senado grandioso? Cadê? Não consegue resolver os seus problemas internos? Olha a crise que Roma está. Sabe quem que resolve a revolta de Espartacos, a revolta de escravos? Um general chamado General Crasso. General Crasso bota o fim, ele consegue vencer a revolta. Ele crucifixa todos os escravos, né? Na estrada que vai para Roma, ele coloca os escravos todos na cruz, pregados. Então você chegava em Roma, aquele fedor de cadáver, para mostrar o poder do exército, o poder do general, o poder de Roma.
Gente, o povo vendo aquilo veio, uai, fala assim: esses patrícios não conseguem organizar nada. Olha quem tá botando a ordem: os generais. Esses generais vão ficar famosíssimos. O povo vai começar a curtir esses generais. O Senado vai perder a credibilidade. É aí que eu quero que você guarda. Os generais que lutaram em tantas batalhas são esses que estão colocando ordem na crise social romana. Que aí é gancho para a próxima aula, tá? Gancho para a próxima aula. Esses generais, o que vai acontecer? Eles vão começar a querer participar da política também. Entendeu? E o povão vai começar a aprovar. Olha quem está colocando fim nos problemas da República Romana: generais. Aqui é um filme, quando tem aula presencial eu passo, que é o Spartacus, é um filme de 1960, né? Dirigido pelo Stanley Kubrick. Quando eu passo na aula presencial, eu passo cenas deles, mostro os escravos, as batalhas, né? Eu não coloco aqui porque o YouTube, direito autoral, né? Mas aí é só uma cena para ver aí, ó, que você tem essa crise institucional, essa crise social romana, né? Que a República é marcada por isso, e a República entra em crise por causa desses problemas sociais, que quem vai começar a resolver vai ser quem? Os generais. Então a gente para por aí, tá? Para não ficar muito. Dúvidas no plantão, estou lá. Façam um resuminho sempre e estão liberados, beleza? Tranquilo? Eu sei que é meio corrido, eu tentei falar meio qualquer coisa, vocês voltam à aula, gente, é para isso que serve, qualquer coisa estou lá online para vocês, beleza? Muito obrigado aí, galera. Abraço, até a próxima.